Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Natal. Natal principalmente com crianças, né? Sobre o Papai Noel, como que eu costumo conversar com os meus filhos sobre isso. Aqui no canal tem até uma série, Mamãe Cristã, que eu deixo bem claro qual é a minha posição enquanto cristã, enquanto evangélica, em vários aspectos da maternidade. E em relação ao Natal, a gente já tá tão pertinho, né? Esse ano voou. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, já que algumas pessoas até da minha família acham meio estranho meus filhos não terem nenhuma foto com o Papai Noel. Tenho um filho de 4 anos e uma filha de 2 anos, que vai fazer 3 já. E nenhum dos dois tem foto com o Papai Noel. Vou falar um pouquinho sobre como que eu falo com eles sobre esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu não escondo nada deles, assim, de filme, desenho. Chega nessa época e tem Netflix, tem vários filmes sobre o Natal, e eu gosto muito desses filmes sobre o Natal, e logicamente, a grande maioria deles tem Papai Noel. E eles já viram junto, eu não fico falando nada na hora do filme, só se eles perguntarem alguma coisa. Além da parte de querer falar com eles do real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, um dos grandes motivos para eles não terem nenhuma foto com o Papai Noel, para nunca ter ficado nessas filas, agora com a pandemia, acredito que nem tenha, né? Essas fotos tradicionais com o Papai Noel. Mas mesmo nos outros anos, quando tinha, primeiro que é uma fila gigantesca para tirar uma foto, tem que pagar, que eu já acho um absurdo. E eu acho muito desconfortável botar um filho meu, uma filha minha, no colo de uma pessoa estranha, que tá cheio de roupas ali, tá... Não sei, eu me sinto incomodada vendo as crianças sentando no colo de uma pessoa que os pais não conhecem, que pode ser uma pessoa mal intencionada. Então, essa é a primeira coisa. Se você gosta dessa foto tradicional, tenta pelo menos botar seu filho em pezinho ali do lado, sabe? Tenta não expor seu filho a esse risco de sentar no colo de um desconhecido. E agora, em relação a como eu falo com eles... nos filmes, por exemplo, tem o Papai Noel, que fala de presente. Eu dou presente de Natal para eles, mas eu nunca falei para eles que foi Papai Noel que trouxe, nem nada do tipo. Eles nunca perguntaram na cara, assim, sobre, tipo, Papai Noel existe, até porque eles são bem novos, né? Meu filho acabou de fazer 4 anos. Mas eu acredito que no dia que eles perguntarem isso, eu responder uma coisa que eu já tenho na minha cabeça há algum tempo. Eu não acho que tenha necessidade da gente virar pra criança e falar Papai Noel não existe, não sabe? De dar tanta ênfase, assim, também no Papai Noel, né? Porque tem pais que fazem questão, o filho nem perguntou nada e os pais já fazem questão de falar. E na minha cabeça, esses filmes, por exemplo, são como os filmes de desenho. A Galinha Pintadinha, por exemplo. Ela é um personagem, ela não existe... E a gente deixa os nossos filhos verem desenhos que tem personagens. A gente não vira pro nosso filho no meio do desenho e fala, meu filho, isso daí é tudo mentira, isso não existe. Se a gente for em alguma festinha e nessa festinha tiver uma pessoa vestida de galinha pintadinha, a gente não vai tirar nosso filho e falar, proibido você chegar lá perto. Então eu acho que, pelo menos na minha cabeça, eu encaro essa questão do Papai Noel como se fosse um personagem de um desenho. Se meus filhos um dia perguntarem... prendi o cabelo, que tá muito quente aqui dentro. Tô no estúdio do meu marido. Mas então, se eles perguntarem, eu vou falar que o Papai Noel é esse personagem do Natal e que a história é que ele traz presente, pula na chaminé, mas que, na verdade, quem dá presente pra gente são as pessoas que amam a gente, vovô, vovó, que são coisas que eu já falo. E ponto, não pretendo ficar floreando muito, que o Natal, na verdade, tem a ver com Jesus Cristo. E eu realmente acredito que essa vai ser uma resposta suficiente para eles, porque às vezes a nossa cabeça é uma coisa muito complexa, muito difícil de explicar, mas eu, assim, ainda não passei. Quando eu passar por essa situação deles perguntarem, eu até falo aqui como foi. Mas eu acredito que vai ser uma coisa simples. Em relação ao Natal, agora que eles já estão um pouco maiorzinhos, eu pretendo realmente contar a história. A gente já montou a árvore de Natal aqui, então a gente já tá meio que em clima de Natal. E aí o que eu pretendo fazer nesse mês todo, antes de dormir, como vocês viram, eu já tenho tentado fazer um devocional com eles antes deles dormirem. O que tem dado para fazer é falar um versículo e orar.
É basicamente isso. Mas eu quero, nesse mês de dezembro, focar em histórias sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, focar em histórias mais voltadas para isso, para eles já associarem o Natal ao nascimento de Jesus Cristo. Vi uma ideia maravilhosa da minha amiga Luana. Ela fez um presépio de Natal. Eu acho esses presépios comprados, sabe? Eu não gosto muito, eu acho meio feio e são caros, então eu nunca tive vontade de comprar e ter um em casa. Mas eu achei sensacional essa ideia de fazer um presépio com a criança. Porque enquanto você está fazendo, você vai falando, explicando para a criança o que é aquilo. E você vai contando a história para a criança com aquela atividade, né? Então você fala do bonequinho José, da bonequinha Maria, pode botar um bonequinho pequenininho sendo Jesus, explicar. Eu achei sensacional, ainda não fiz. Ela me falou mais ou menos como ela fez com a filhinha dela, eu achei maravilhoso. E assim que eu fizer também eu mostro aqui para vocês. Então a minha posição é essa, acho que eu deixei bem claro. Eu sei que muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, falam de Papai Noel para os filhos, gostam de alimentar essa ideia na cabeça da criança, né? Imaginação, acham isso lúdico, legal. E eu respeito, não acho que a pessoa que fala isso para o filho é menos cristão, mais cristão. Essa é só a minha opinião quanto ao Papai Noel. Então é isso, acho que eu já falei tudo que eu tinha pensado em falar. Se vocês quiserem botar aqui nos comentários uma opinião diferente, se vocês tratam isso de forma diferente ou não concordam com alguma coisa que eu botei aqui, podem falar aqui nos comentários. A gente vai trocando uma ideia e é isso aí. Obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.